A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar um recadinho de Deus pro teu coração. E o recadinho de Deus é: não tenha medo. Se Deus te colocou neste lugar, viva o que Deus tem para ti aonde você está. Deus jamais vai te colocar em algum lugar para que você seja confundido ou para que você seja envergonhado. Se Deus te colocou você aonde você está hoje, é porque Deus sabe do teu potencial. Muitas vezes Deus, Ele quer nos elevar de nível. Muitas vezes o Senhor quer nos colocar em lugares de destaque. Mas nós, como seres humanos, às vezes basta em nós aqueles questionários, aquelas perguntas. Mas será que lá eu vou conseguir fazer? Mas será que eu vou conseguir dar conta disso? Mas será que Deus está no controle destas coisas? Muitas vezes nós temos medo que o Senhor nos honre. Isso mesmo, oramos tanto, pedimos tanto para que o Senhor faça em nós segundo a sua vontade, e quando o Senhor vai fazer, bate em nós o medo. Quando nós começamos a viver a porção de que o Senhor tem para nossa vida, nós começamos a ficar com medo. Eu quero deixar uma história para você aqui. E em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 26, nós vemos agora Salomão resolvendo a sua primeira causa. Nós sabemos que quem escolhe Salomão é o Senhor. Salomão agora ele é sucessor de Davi, do grande rei Davi. Salomão não tinha muita experiência, não tinha muito conhecimento em ser rei e nem leis. Mas nós vemos que no capítulo 3, que dá início, nós vemos agora Salomão se entregando de uma forma tão profunda e tão linda com o Senhor, que ele faz o maior holocausto já visto, já prestado ao Senhor. E a essa entrega o Senhor se agrada. A essa entrega o Senhor pede a Salomão: que queres que eu te dou? Salomão poderia ter pedido 1001 coisas, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Ao pedir sabedoria, ele não só ganhou sabedoria, como ele ganhou poder, riqueza e todos os bens que o Senhor concedeu a ele, que nós conhecemos a história. Agora Salomão ele já é constituído rei e ele já está lá na sua cadeira de rei, decretando e resolvendo todas as causas que vinham até ele. E agora chega a primeira causa para ele resolver. De duas mulheres que eram prostitutas, moravam na mesma casa. Uma teve um filho 3 dias antes, a outra teve outro filho, 3 dias depois. E elas moravam no mesmo ambiente, na mesma casa. A um certo dia, à meia-noite, uma das crianças dessas mulheres morre. Ela viu que está morto, ela vai lá, pega a criança da outra, traz para ela e deixa o seu filho morto para aquela mulher. Ao amanhecer, com o clarear do dia, a mulher viu que o seu filho estava morto, mas ela reconheceu que não era o seu filho, que era o filho da outra. E ali começa uma discussão, uma dizendo que era seu, outra dizendo que não era. E essa discussão se torna uma proporção tão grande que agora chega diante do Salomão esta causa para que ele resolva. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele vai agora trazer uma resposta ao coração de uma mãe. Sabe o que é? A Bíblia não nos fala, mas segundo alguns teólogos, que quando essa causa chega a Salomão, diz que no reinado estava agora uma grande discussão, estava uma grande questão, e as pessoas estavam atônitos, estavam ali querendo saber qual era o desenrolar da história. Muitos estavam ali querendo dizer: agora eu quero ver ele sair dessa situação. Alguns podiam dizer assim: agora eu quero ver ele conseguir resolver essa causa. E muitos estavam ali apenas olhando para ver no que daria, achando que ele estava sendo rei e não estava capacitado para estar onde estava. E pois é, muitas vezes no decorrer da nossa vida nós nos deparamos com situações parecidas. O Senhor muitas vezes nos leva a outros lugares, ou às vezes o Senhor está querendo te honrar, mas você não está querendo aceitar, porque você tem medo, acha que você não é capaz de estar onde o Senhor tem falado. O Senhor tem dito: eu vou levantar, eu vou fazer, eu tenho a promessa, eu vou cumprir,
mais aí você se depara com essa situação dentro de você mesmo, dizendo: mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu não vou ser envergonhada? Mas será que eu estou capacitada para estar onde eu estou? Uma coisa que eu tenho aprendido ao decorrer da minha vida: nenhum lugar Deus nos coloca para sermos envergonhados. Então, se a oportunidade apareceu, se o Senhor prometeu, fique tranquilo, Ele cumprirá, e Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe do teu potencial, Ele sabe quem você é. E Ele sabe da tua capacidade para desenvolver tudo aquilo que Ele já tem colocado no seu coração. Não pense que esse desejo que vem no teu coração de projetar, de correr atrás, de fazer isso, é algo que vem de você. Não, é o Senhor colocando em nosso coração, nos despertando para corrermos atrás dessas coisas, para que Ele possa cumprir em nós aquilo que Ele já tem decretado sobre nós. E agora, diante dessa causa, nós vemos agora que Salomão, ele fala o quê? Ele pede então para que um dos seus guardas traga uma espada, e ele diz assim: nessa questão, uma é mãe, outra não é, aquele é meu filho, aquele não é, aquela briga de que as duas eram a mãe do bebê, mas o bebê era só de uma. Salomão diz agora: traz a espada. Quando trouxe a espada, ele fala: nós vamos cortar a criança ao meio, dá metade para uma mãe e a metade para outra mãe. Então uma delas diz assim: não, rei, então se for assim, deixe a criança inteira com vida com ela. Eu sei que o filho é meu, mas eu não quero ele sem vida, então deixa que fique com ela. Naquele mesmo momento, Deus disse a Salomão: então, Salomão, aquela ali é a mãe da criança. Então agora Salomão pega a criança e dá a mãe verdadeira. Quando Deus, ele nos coloca em lugares, ele nos coloca para nós sermos instrumentos do Senhor. Quando o Senhor nos coloca em lugares, porque Ele sabe que nós vamos honrar o nome dEle. Não se preocupe se tem chegado, muitas vezes os convites, tem vindo oportunidades para você estar em outros lugares ou posições maior do que você já tem, e aí bate o medo. Por quê? Porque você tem medo de desapontar, você tem medo muitas vezes de não dar conta de tudo aquilo que vem sobre você. Mas fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas, e Deus, Ele está sim nos preparando para viver essas tais coisas. Então, se chegou a oportunidade, vai, deixa o Senhor te usar, viva aquilo que o Senhor tem para tua vida. Já pensou se Salomão, ele não confia no Senhor? Já pensou se Salomão, ele não quer viver tudo aquilo que Deus tinha para ele? E nós não vemos somente ele, mas nós vemos Davi, e que experiência Davi tinha para ser rei, do que Davi sabia para reinar e reger uma nação nenhuma. Não vinha de nenhuma família real, não tinha sangue nenhum real, nada, mas o Senhor colocou, porque o Senhor sabia da capacidade que Davi tinha para governar, reger, cuidar da sua nação. A nação não era das pessoas, a nação era de Deus. Quem colocou Davi sobre o reino de Israel foi Deus. Nós estamos e somos um instrumento de Deus nessa terra. Deus nos coloca onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Apenas basta nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, e com certeza o que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor daquilo que nós sonhamos, pensamos ou imaginamos. Então guarda esta palavra para o teu coração hoje. Não tenha medo de viver lugares novos, não tenha medo de viver novas oportunidades, não tenha medo de viver novos projetos. Vai em frente, porque Deus é contigo.